Fala, crias! Muito boa noite, sou o Gajo do Apocalipse. Fala, crias, seus lindos! Barbudinho da Vila na área. E nós somos os crias do Cartola. Vamos para a rodada de número 22. Vamos passar brevemente aí pela rodada 21. Antes, o Gajo vai falar sobre nossa parceria aí com o Rodrigo. Manda lá, Gajo. Então, nossa parceria do nosso amigo aí, o Rodrigo, que era o Rodrigo Footpoint, mas agora é o Rodrigo Esporte Clube 1994, tá bom, galera? Quem puder, segue lá o amigo também no Instagram, que ele recomeçou uma página e a galera que seguir ele dá muitas informações, principalmente do futebol carioca, tá bom? Mas ele fala de tudo um pouco, tá certo, galera? Mas antes da gente entrar na rodada 22, vamos passar pela... Mas o que interessa a gente, ao Cartola, a vocês, é que quase que instantaneamente, o nosso Instagram, a gente recebe os gols da rodada. Então, você que quer acompanhar os gols e as assistências, entra no nosso Instagram, Crias do Cartola 2023, que quase que instantaneamente vocês vão encontrar lá os gols da rodada. Tá certo? Exatamente. Vamos lá, Gali. Rodada 21. Rodada 21, como foi então, os Crias? galera. Vou mostrar aqui para a galera como é que os Crias foram. Tá certo? Então tá aí, ó. Os Crias fizeram uma boa pontuação, tá? 88,06. A gente esperava mais. O nosso ataque foi muito bem mesmo. Só que realmente a gente teve algumas situações ali que nós demos um pouco de azar. Nomeadamente o nosso goleiro, né? Que acabou se machucando. E como a gente fez o hack, né? A gente acabou se dando mal nesse quesito. Mesmo assim, a gente conseguiu valorizar o patrimônio. Passamos para 163,48, aumentando ainda mais aí esse patrimônio, que já está um patrimônio bem grande. Agora, meus amigos, é buscar nessa rodada. Mas antes disso, eu vou só falar aqui dos jogadores, pelo menos de alguns, que realmente foram muito bem nessa última rodada. Deixa eu ver aqui. Ó, Juninho Capixaba, meus amigos, 11,90, estava no nosso time. Rafael Veiga, 12,90. O Hulk foi o nosso capitão, né? Foi 16,20, passando para 24,30. O Luiz Soares, né? O Luizito, passou para 14,20. Vitor Roque fez 10,20. E claro, o nosso treinador também, o Filipão, né? O Scolari teve 9,16. Ainda teve outros, né? Outros atletas que a gente mencionou aí e que foram bem, mas esses estavam no nosso time. Sim, sim. Quem acompanhou a gente, Gajo, também seguiu as dicas, né? Aquela velha máxima que a gente sempre fala aqui, não copiar o nosso time, porque o time tem um quê de sentimento nosso, de escolha mesmo, pessoal, né? Mas, sim, claro, considerando as estatísticas, a gente colocou para vocês aí, ataque do Fortaleza, o Lucero fez 24,40, mitou. O Marinho, se não me engano, fez 10,70. Inclusive, estava no meu time pessoal. O Paulinho, a gente indicou para vocês também. A gente não quis dobrar por conta de se defender no mata-mata que a gente estava disputando. Mas o Paulinho foi excelente, fez 20 e poucos pontos também, se eu não me engano. O Hugo do Botafogo, lateral, fez uma excelente pontuação. Então, assim, acompanhe as dicas, acompanhe as estatísticas. Não só o que a gente coloca é o que vai acontecer. Isso é um jogo, é uma escolha. Vocês têm que estudar as estatísticas junto com a gente. E a gente, graças a Deus, está conseguindo dar boas dicas para vocês aí, baseado nas estatísticas. Tá certo? Não se esqueça de dar o joinha para a gente aí, vai ajudar bastante a gente. Quem não é inscrito, se inscreva e, por favor, nos sigam no Instagram Crias do Cartola 2023. Vamos falar dos principais jogos, ô Gajo? Vamos lá, manda ver aí.
Vamos lá. Aí. Deixa eu remover aqui o seu. Remove aí, por favor. Já está aqui, já né? tá, Já colocou. já botei. Você está muito rápido, Gás. Você está demais. Porra. Vamos embora. Vamos lá. Essa rodada, a gente vai indicar para vocês. Não tem nenhuma discrepância de favoritos, né? Exceto o Grêmio, mas o Cuiabá está muito bem. E o São Paulo, que foi eliminado hoje, né? Então a gente vai estar falando aqui do São Paulo e Coritiba. Vamos lá. Nos últimos 5 jogos, considerando o mando de campo, o São Paulo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Enquanto o Coritiba, fora de casa, ele perdeu 3, ganhou 1 e empatou 1. Fora de casa, o Coritiba só não fez gol em 1 jogo. Tá? Enquanto o São Paulo tomou gol em apenas 2 jogos. Fiquem de olho nesse jogo que vão ter bastantes indicações para vocês desse jogo aí. Tá certo? Vou falar aqui de América e Santos. Dentro de casa, o América, ele venceu apenas 1, perdeu 3 e empatou 1. O Santos, desculpa, o América dentro de casa, tá? E fora de casa, o Santos, ele conseguiu perder todos os jogos. Rapidinho. O Santos só fez gol em 1 jogo. Tá? Só fez gol em 1 jogo. E o América tomou gol em 4 jogos dos 5. Não, peraí. Você está esquecendo que o América Vasco ele não foi jogado ainda. Vai ser jogado ainda. Verdade. O América tomou gol em todos os jogos. Então, assim, é o jogo dos desesperados. Né? Nós, na verdade, eu e o Gás, a gente acha que esse jogo vai ser um jogo de gols. Isso aí. Né? Ataque do América, ataque do Santos. Fiquem de olho. E, de maneira alguma, defesa do América e defesa do Santos. Tá? A gente, para ser breve nesse vídeo de hoje, a gente vai deixar esses 2 jogos, falar um pouquinho do Grêmio. Né? O Grêmio está muito bem dentro de casa. É o franco favorito também da rodada. Tá certo? Agora vamos para os scouts. Os cruzamentos de scouts. As nossas indicações. Considerando as 3 últimas rodadas e o mando de campo. Tá? Vou botar aqui. Vai falar do saldo que você gosta, o Gás? Comenta aí que eu estou ajeitando aqui o time. Vai falando aí. Saldo de gols, o Santos foi o time que nos últimos 3 jogos que cedeu o saldo nas 3 partidas. O São Paulo, dentro de casa, também. A defesa do São Paulo para essa rodada é muito boa. Porém, os números estão indo contra o São Paulo. Tá certo? Vamos lá. Vamos falar de defesas. Considerando as defesas, né? Nos últimos 3 jogos, o Bragantino cedeu 16 nos 3 jogos. Uma média de mais de 5 por partida. O Corinthians, 16. Também. Tá? O São Paulo também cedeu. 18. Cedeu 18. Estatisticamente, as 3 opções são Rafael Cabral, o Everton
e o Gabriel do Curitiba. Porém, a gente está indicando para vocês 3 nomes. R do Botafogo, pela fase que ele vive e o momento conturbado do Flamengo. O Everton do Palmeiras e o Rafael Cabral do Cruzeiro. Agora o Gás vai falar sobre a nossa escolha. Então, a nossa escolha, a gente vai fazer novamente aqui o hack, né? A gente tem dado certo, só não deu certo nessa última rodada, né? O azar que a gente deu do Bento. Mas a gente está colocando aqui o goleiro do Palmeiras, tá? Baseado no que foi falado, e realmente porque a gente acha que o Palmeiras tem uma defesa muito sólida e pega um Corinthians que está meio desorganizado ali na questão ofensiva, depois que perdeu o Roger Guedes. Então a gente acredita que o Everton será uma boa para essa rodada, para o nosso time, né, da seleção dos crias. Ele está valendo 9,85. O mínimo para ele valorizar é 5,78, tá bom? Então a gente está colocando ele aqui, fazendo o hack do goleiro, tá certo? Ótimo. Vamos passar para os zagueiros, né? Bota no catimba aí, por favor. Bota. Ótimo. Vamos lá. Zagueiros. Estatisticamente, as melhores opções são os zagueiros do São Paulo. O Curitiba cedeu 17 nas últimas 3 partidas jogando fora de casa. Os zagueiros do Internacional, tá? O Goiás cedeu 12 desarmes. Lembrando que zagueiro lateral, a nossa análise é toda baseada em desarmes, tá? Exato. Porque caso o time leve gol, você não vai zerar a pontuação, você vai ter uma pontuação aí a agregar na sua rodada. Então, assim, o São Paulo também cede bastante, tá? Então, assim, estatisticamente, as 3 melhores opções são a zaga do São Paulo, a zaga do Curitiba e a zaga do Internacional. Lembrando que você não pode descartar os zagueiros do Grêmio pelo confronto. Porém, não acredito que o Grêmio não vá sofrer gols, tá? E, apesar disso, a gente está indicando para vocês os zagueiros de São Paulo, né? O mercado do Internacional e os zagueiros do Palmeiras, tá? A gente não está indicando o zagueiro do Curitiba, apesar dos scouts favoráveis. A gente acredita que o São Paulo vai fazer gol e não vai fazer pouco, né? Enfim, então fala das nossas escolhas aí, o Gádio, por favor. Então vamos lá, Barrudinho. A gente está colocando aqui o Murilo como uma das opções, devido ao Palmeiras ter essa questão defensiva muito bem alinhada. Então a gente está botando aqui o Murilo, que está valendo 9,60 e precisa de 4,15 para ele valorizar, tá? Então a gente está botando aqui ele. Agora estamos... normalmente a gente coloca o Gomes, né? Quando a gente coloca, mas a gente dessa vez está apostando no Murilo. E a outra opção aquilo que a gente falou... Parênteses, a gente está apostando no Murilo porque, pelas estatísticas, sim, o time do Corinthians cede mais pelo lado do Murilo. Isso aí. E o outro é aquilo que a gente viu ali nas estatísticas. O Curitiba, o time que cede ali mais desarmes. A gente está apostando aqui nesse zagueiro do São Paulo, que é o Lucas Beraldo. Os outros 2 estão em dúvida, tá? O Diego Costa e o Alan Franco. Então, não sabemos ainda quem irá jogar deles ali. Então, a gente está apostando aqui nesse. Ele vale 6,25 e precisa de pouquinho para valorizar, 0,98. Então, a gente acredita realmente que ele será uma das opções muito boas para essa rodada, certo? Então, tá aí a nossa dupla de zagueiros. Agora vamos passar, então, para os nossos laterais. Vamos lá, laterais. Pode ir. Eita, peraí. Ai, cara, meu voto você tira. Vai. Bota aí, bota você. Bota você. Já foi. Foi. Legal.
Então, mais uma vez, considerando desarmes, a gente pode ver aí que Corinthians cede bastante, Goiás cede bastante, 13 cada um. São Paulo, mais uma vez, cedendo bastante para laterais, né? E o Cuiabá também cede, tá? Assim como o Bragantino e o Internacional. A gente está indicando para vocês os seguintes laterais. O Marlon do Cruzeiro, pela potência que é e pelo cedimento do Bragantino. O Flamengo também cede bastante, tá? O de Plástico do Botafogo. O Hugo do Botafogo, né? Também. Né? O Natanael do Coritiba. O São Paulo é o time que mais cede para lateral. O Reinaldo do Grêmio, porque o Cuiabá cede mais para o lado esquerdo. E o Luan Cândido do Bragantino, tá? Pelo que a gente estudou aí, esse jogo aí tem tudo para ser até no 0-0, né? Mas jogo é jogo. E o Luan Cândido tem jogado, vai jogar na lateral. Se o Juninho não jogar, o Cândido vai jogar na lateral, né? O Gajo, fala pra gente aí, por favor, das nossas escolhas, né? Que a gente decidiu e por que a gente optou por esses nomes, uma vez que a gente não considerou a melhor opção dos scouts, que é o Natanael do Curitiba e os laterais do Palmeiras, né? O Piquerez e o René. Bem, então fala pra gente aí, por favor. O Marlon, a gente está colocando ele porque ele continua sendo, apesar dele ter pontuado mal na última rodada, ele tem tido uma regularidade muito boa. Então, a gente vai apostar nele. O Bragantino é um time que tem uma cedência até relativamente boa para laterais, então a gente aposta que ele terá uma boa chance de voltar a pontuar bem e desarmar bem. Então, a gente está colocando ele. E o outro lateral, a gente está colocando também em virtude também, pode não ser a melhor opção, né, estatisticamente falando, mas a gente acha que, como o Flamengo tem cedido bastante também, a gente está colocando de Plácido, tá? E que vem subindo muito de produção também na questão do Botafogo ali. Então a gente está colocando de Plácido, que vale 11,61 cartoletas, e está precisando de 6,62 para valorizar. Então, um pouquinho ali, dá para ele realmente fazer uma boa pontuação. Mas tem, como o Barbudinho falou, tem aí outras boas opções, Piquerez, Reinaldo, João Pedro, o René também, acredito que seja uma boa opção. Enfim, tem umas boas opções aí, tá, galera? Mas a nossa defesa aqui já está fechada, tá bom? Vamos passar agora, então, para a questão dos meias. Certo? Vamos lá. Meias. Pode ir. Vamos de meias. Falando de meias, vocês podem ver que as pontuações estão muito parecidas, né? Um leve destaque aí para o Vasco, que cede, é o que mais cede aí, né? Para o meio do Bahia, mas o Cauli não vai jogar, seria o principal nome do Bahia. O América cede, o Santos cede, o próprio Bahia cede um pouquinho também, mas não tem nomes suficientes que fazem a diferença. Eu acho que, na verdade, não tem uma disparidade, assim, né? Que você fala que alguém vai ser realmente incontestável, né? Nesse quesito. Não tem, né? Não dá. Mas nos outros quesitos até tem alguns, mas nesse aqui da pontuação não tem. Isso aí. Então, dito isto, a gente vai começar a ver os outros critérios aqui. Vamos começar pelos desarmes. A gente começa a ver que o Coritiba se destaca, cede bastante. O Red Bull Bragantino cede bastante, mas no Cruzeiro não tem ninguém. O Coritiba, o São Paulo ainda tem. Eu não me lembro agora se tem o Pablo Maia, qual é o nome do outro? Tem o Rodrigo Nestor, tem o Alisson. É o Nestor.
Nestor, ele cresce aí nesse quesito. Olha o Vasco como cede bastante. Olha o Santos como cede bastante. América Mineiro cede demais. Fluminense também, então, São Paulo também. Isso. Então, assim, a gente começa a ver os destaques aí para meias de São Paulo, meias do América Mineiro, meias do Bahia. O Corinthians cede razoavelmente, mas o Palmeiras conquista bastante. Vamos no quesito finalização. Finalização. Olha o Santos, mais uma vez aí, sendo destaque em cedimento. É o Corinthians, 10, Flamengo, Corinthians 9. também. Finalização defendida. Mais uma vez, o Santos destacando. Vasco. Curitiba, Botafogo. Então, assim, tudo caminhando estatisticamente para meias do Palmeiras, do América Mineiro. O próprio Botafogo. O problema é confiar no Eduardo, ou outro meio do Botafogo. O Eduardo só pontua quando dá assistência ou faz gol, né? É muito difícil. A gente botou ele na rodada passada e ele fez 0,90, né? Isso aí. Gols, mesma coisa. O Vasco cede bastante e o Santos cedendo 1. Se o Cauli tivesse provável, ele seria uma das opções muito válidas para a rodada. Sem dúvida. Olha o Santos novamente. 4, cedeu 4. Curitiba também cedeu 2. O América Mineiro também cedeu 3. Isso nos últimos 3 jogos. O Corinthians cedeu 1. Então, assim, dito isto, e tendo esse panorama aí, a gente está indicando para vocês Rafael Veiga e Zé Rafael, do Palmeiras, Cristaldo e Vila Sante, do Grêmio, não pelos scouts, e sim pelo jogo favorável e pelo que eles vêm fazendo nos últimos jogos. Tá? Arias, idem. É uma indicação baseada no que o Arias vem jogando nos últimos jogos. Ele, por si só, independente do ser favorável ou não, ele tem pontuado, tem feito scout. Martínez, do América Mineiro. Isso aí pelos scouts, tá? Estatisticamente, eu vejo ele como a melhor opção da rodada. E o Tassiano, do Bahia, também pelos scouts, tá? Dito isso, o Gajo vai comentar sobre as nossas opções. Então, vamos lá. E por quê? Vamos lá, então. Vamos colocar o Veiga, né? Que realmente tem voltado a jogar muita bola. É um confronto que, a princípio, poderá ser bom para ele. Então, a gente está colocando aqui ele. Ele é caro, né? Como todo mundo sabe, vale 19,21. Precisa de 10,29 para valorizar, mas a gente está arriscando aqui nele. A gente acha que ele, para essa rodada, realmente vai valer muito a pena. O Cristaldo, a mesma coisa, a gente está colocando. Vale 12,14. Precisa de 6,12 para valorizar. Realmente, eles vêm jogando muito bem, apesar de estatisticamente não serem as melhores das opções, como a gente já referiu aí, o Barbudinho, né? E a outra opção, a gente talvez seja, digamos, a menos conhecida, a menos usual, mas a gente vai na questão estatística. Então, a gente vai colocar aqui o Emmanuel Martínez. Nossa aposta da rodada, né? Aposta. Ele vale 6,87, precisa de 5,79 para valorizar. Tem uma média relativamente até média, né? 4,13. E se vocês olharem aqui as médias dele, vem pontuando, né? 9, 7, enfim. É só olhar aqui. Tem 4,44 como mandante, 3 assistências, 33 desarmes, e o Santos também cede bastante desarme, né? Pelo que a gente viu. Então, a gente está realmente achando que ele poderá ser uma boa para essa rodada, tá? Mas tem outras opções aí, que o Barbudinho falou.
Que é, meus amigos, é a escolha. Tem que escolher. Tem o Rodrigo Nestor aqui, né, por exemplo, que já tinha sido comentado, né? Também pode ser uma boa opção para essa rodada, já que o São Paulo pega um Curitiba que tem sido muito irregular. Então, é por aí, gente. Vamos ver o que vai dar aí. A gente está contando com uma boa pontuação. Certo? Vamos lá para os atacantes, então? Vamos lá. Atacante. Pela média, indiscutivelmente, o time do Curitiba é o time que mais cede para atacante, fora de casa. Tá? Aqui está uma discrepância grande, né, cara? Nesse quesito isso. aqui, a discrepância é muito grande. Mas o Atlético Paranaense também cede bastante para atacante dentro de casa, tá? E aí a gente vai na contramão da lógica, o Santos cede muito também, né? Ou seja, a gente vê saindo na frente aí o ataque do São Paulo, o ataque do América Mineiro, o ataque do Atlético Mineiro e o próprio ataque do Santos, porque o América Mineiro também cede bastante. Também. O Vasco cede também. O Flamengo cede também. Só que o Botafogo tem o Diego Costa agora, né? Não tem o Tiquinho. Forte aí nesse quesito. Vamos olhar outros quesitos aqui. Vamos de gol. Olha o Curitiba. O próprio Flamengo, olha só. Curitiba, Flamengo, Santos e América Mineiro, disparado aí, que mais cede para atacante. Vamos de assistência. Assistência se mantém. Flamengo, Curitiba, Santos e o próprio América Mineiro. Você deu um só, mas nos últimos 3 jogos. Atlético Paranaense também, Finalização defendida. Flamengo, 7. Vasco, Palmeiras. Vasco, Santos. América, pode ver que Santos e América Mineiro, em todos os quesitos, estão lá em cima, em termos de cedimento. É isso aí. Enfim, olho no ataque do Santos e do América Mineiro. E vai de conta que a gente falou lá no início, né? Que pode ser um jogo de muitos gols. É a nossa perspectiva. É a questão do América Mineiro é que realmente o titular não vai jogar, né? O Mastriani, né? Essa é a questão. Mas vai estrear o Renato Kaiser. O Kaiser, né? Aqui, vamos ver aqui. Botar algumas outras... Faltas sofridas por atacante. Vamos ver aqui. Olha só. Pelas faltas sofridas, Flamengo Curitiba. Cede muito. Curitiba cede muito. Cede mais é o Bragantino. 26. O América Mineiro cede muito. Cara, assim, vamos lá. Dito isso, apesar do Viscaut não serem os maiores, a gente está indicando mas é pelo nome em si. É o Soares, estatisticamente falando, Lucas Moura e Calleri do São Paulo. O ataque do América, para quem quer arriscar, não é loucura. Então, é o Renato Kaiser e o Felipe Azevedo. Né? É o tipo da coisa de fecha os olhos e escolhe um. O próprio ataque do Bahia também não é loucura. Eu não sei quem vai jogar. Não sei se é o Minigote, né? Vinícius Mingote. Tem o Ratão também. Então, Ademir. Isso. Pode ser uma boa para quem também quer diferenciar. E a gente está indicando também pela estatística o Marcos Leonardo dos Santos e o Hulk, por ser o Hulk. As estatísticas são medianas, mas é o Hulk, né? É o cara que bate falta, é o cara que bate pênalti, é o cara que sofre todas as faltas, é o cara que faz tudo no Atlético Mineiro. E, mediante isso aí, o Gajo vai estar
colocando as nossas opções e o porquê delas. Então, vamos lá. A gente acredita já pode em continuação, já falar dos nossos técnicos, tá, Gádio? Vamos lá. Então, a gente já está colocando aqui Luizito Soares, que está valendo 16,62. Precisa de 11,33 para valorizar. Ele foi muito bem na rodada passada. A gente acredita que o Grêmio está numa crescente boa. O Cuiabá vem numa decrescente nos últimos jogos. Então, apesar de não ser estatisticamente falando das melhores opções, mas é o Luiz Soares, cara. Então, é um cara totalmente diferenciado. Então, a gente está colocando ele aqui. Uma das opções. A outra, baseado na estatística, e acho que nem precisava de muito da estatística, né? É o Caleri, que realmente, para esse jogo, é um dos grandes candidatos aí a se dar bem. Ele está valendo 13,89 e precisa de pouquinho para valorizar 1,25. Então, uma opção muito boa para essa rodada. E a outra opção, também baseada nos dados estatísticos, que de tudo que foi falado, Marcos Leonardo, do Santos, tá? Para mim, esse jogo também é um jogo que vai ter muitos gols. Então, o Marcos Leonardo tem tudo para fazer muito gol nesse jogo, já com o América Mineiro tem deixado muito a desejar nesse quesito, como o próprio Santos, mas a gente está apostando realmente no Marcos Leonardo. 12,14 que ele está valendo e precisa de 3,79 para valorizar. Então, esses aqui são as nossas opções de ataque. Creio que nesse quesito, nessa posição, tem muita opção. Tem muita opção. A questão realmente é encontrar a melhor escolha, tá? E dar sorte, né? Na opção que vai ter. O capitão está aqui, tá? Vai ser o nosso Caleri, que vai ser o nosso capitão para essa rodada. Em virtude também do confronto, claro, a gente considera o confronto também como uma boa hipótese. E o treinador, a gente vai colocar aqui, a gente viu aqui nas estatísticas que, em teoria, o Dorival é uma das melhores hipóteses, juntamente com o Renato Gaúcho pelo confronto, né? E a gente está arriscando principalmente aqui no Dorival. Tá certo, galera? Dorival Júnior vai ser o nosso comandante dos crias do Cartola. Tá certo? Deixa eu... Aqui rapidinho. Nosso banco. Vou botar aqui. Vamos lá. Deixa eu botar já o banco, lateral. Zagueiro. Bom, tá aqui. Feito o nosso time. Tá montado. Lembrando a galera que se a gente fizer alguma modificação, ou se não fizer nenhuma modificação, a gente irá colocar o time ali no Instagram, tá? Fazer o print do time, mais ou menos ali uma meia hora antes, tá bom? Para a gente confirmar o time que vai a campo. E uma outra lembrança para a galera, fica ligado na abertura da rodada, às 16 horas de sábado, com o Goiás Internacional e com o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, tá bom? Muito ligados aí nesses jogos que abrem a rodada, para a galera já ter aí, pelo menos, esses jogadores que não irão jogar, não dá esse mole, tá certo? Vou aqui só falar do time que ficou, para a gente já ir para o encerramento aqui desse vídeo. Então vamos lá. O goleiro que não será o titular é o Fernando Miguel, para a gente fazer o hack do goleiro, Fernando Miguel do Fortaleza. Os laterais é de Plácido do Botafogo, Marlon Cruzeiro. Zagueiros, Beraldo, São Paulo e Murilo, Palmeiras. Meias, Veiga, Palmeiras, Martínez, de América Mineiro, Cristal do Grêmio. Atacantes, Luizito Soares, Grêmio, Marcos Leonardo Santos, Caleri, São Paulo e capitão. O comandante é Dorival Júnior, tá? E os reservas, o goleiro Everton, que será o nosso titular, do Palmeiras, o lateral
Piquerez do Palmeiras, o zagueiro Mercado do Internacional, o meia Eric do Atlético Paranaense e o atacante Renato Kaiser do América Mineiro. Tá certo, galera? Esse aqui é a seleção dos crias do Cartola. Vou tirar aqui. Barbudinho. Muito bem, muito bem. Pode se despedir da galera aí. Então é isso, galera. Esse é o nosso time aí da 22ª rodada. A gente deseja para vocês aí uma ótima sorte e um ótimo início de mês, né? E para quem vai disputar os mata-matas, que seja promissor esse início de mês aí. Boa sorte, galera. Tudo de bom. Um beijo no coração do Barbudinho. Valeu, meus amigos. Então é isso aí. A seleção tá formada, tá certo? A gente deseja a todos aí que realmente façam uma excelente mitada na próxima rodada. Lembre-se que a gente pede para vocês não ficarem naquela de imitar o time. Não é isso. Vejam as possibilidades, tá bom? E aí analisem bem aí o que vocês podem fazer de acordo com o time de vocês e de acordo com... Pode falar. Não, finaliza. Eu pronto falei, porque toda rodada eu dou aquele pronto falei, né? Na última eu falei que ia dobrar o Atlético Mineiro e o ataque. E deu bingo no pessoal. Essa rodada já estou dando também o pronto falei que vou dobrar o São Paulo no ataque. É Lucas Moura e Calheri no ataque, mais um, que vou escolher ainda. Eu também estou com essa possibilidade. Também estou com essa. Eu te falei isso antes, né? Enfim. Vamos lá. Façam boas escolhas, tá bom, galera? A gente deseja um excelente Cartola para todos e um excelente fim de semana. Tá certo, galera? Muito obrigado a todos. Beijo. Fiquem bem. Beijo no coração de todos.